Sem enrolar muito, para começar esse vídeo, a gente vai falar do cara mais ceboso do planeta Terra. Tô falando de Nelipe Feto. Felipe Neto hoje é um dos maiores youtubers do Brasil e também o mais rico de todos eles. Ele conquistou uma verdadeira fortuna fazendo vídeos para pessoas de mentes fracas. Porque uma pessoa para assistir um conteúdo desse e gostar não pode estar batendo muito bem nos parafusos não é verdade? Mas ele sempre foi o rei da hipocrisia e sempre fez tudo o oposto do que ele sempre defendeu, inclusive com a própria família. Essa semana ele fez uma live em um confronto com seu irmão Lucas Neto. Durante a live, gente, ele não esperava que o seu irmão iria expor algumas dores que ele tem desde a adolescência. Tudo isso porque o Felipe Neto, quando começou a ganhar dinheiro, ele abandonou a mãe e o irmão para seguir a sua vida de rico e deixou a família à míngua. Bom, vale lembrar que o Felipe e o Lucas são irmãos apenas por parte de mãe. E o Lucas diz que tudo aquilo que ele não recebeu do irmão do Felipe Neto, ele faz pela sua irmã e pela sua família. Dá só uma olhada nisso aí. E ir pra frente da câmera foi porque esse animal abandonou a família e... Como assim? Assim que eu saí de casa pra morar sozinho lá em Laranjeiras, eu tive um distanciamento em relação à família, de fato. Eu tive um período... Talvez tenha sido o meu período que eu comecei a ganhar dinheiro e fiquei... Pode ser. Meio mal. É porque já tem tantos anos que eu já tô esquecendo. Ah, não, os problemas que a gente viveu, só quem sofreu que vai lembrar, pode ficar tranquilo. Ah, legal! Muito Pode boa ficar frase! tranquilo. Que ótimo! Mas é verdade! Cara, mas assim, o que eu ia fazer naquele momento também? Eu precisava trabalhar que nem Cara, louco e sair de casa. O que eu ia fazer? Zero julgamento. Só que hoje eu proporciono pra minha irmã tudo que você não me proporcionou. Como assim? Eu pago a faculdade dela, eu pago o aluguel dela, aluguel, Maitê, nasceu ontem. Meu Deus. Aluguel, faculdade vai se formar daqui a um ano. Eu paguei os cursos dela, eu dei um carro pra ela, eu paguei a habilitação dela e por aí vai. Eu dei estrutura pra minha irmã, pô. Se eu tivesse te dado tudo isso, tu teria virado Lucas Neto? Não sei, não dá pra saber, né? Eu duvido. Então minha irmã não vai ser ninguém. Não, eu acho que ela vai e ela pode, mas eu acredito muito que você sempre foi impulsionado pela necessidade de se destacar. Eu tô falando, eu fui pra frente da câmera por sobrevivência, mas não era algo que eu queria, que eu gostaria. Se tu tivesse me dado uma estrutura naquela época por trás... Você tá dependente até hoje de mim, Lucas. Não depende. O meu sonho era ser um CEO de uma empresa, não era fazer vídeo, entendeu? Naquela época, né? Hoje o meu sonho é meus filhos. Tudo bem, mas pensa comigo, naquela época eu não te dei essas coisas justamente porque eu sabia que você precisava trilhar teu caminho, cara. Aí tu tá usando como argumento agora. Mas cara, não vai ser o que eu vou fazer, por exemplo, como eu faço com os meus afiliados. Tipo assim, eu tenho um afiliado que não tem condição financeira. Eu pago pra ele essas coisas que você tá falando, porque eu sei que ele é uma criança, porque eu sei que ele vai ter um futuro melhor dessa forma. Mas você já era burro velho. Burro velho não, pô. Era, Lucas. Começou a ganhar dinheiro, eu tava saindo da escola, tava na escola. Você já tinha saído da escola de 18 anos na fuça. Você queria você com 18 anos de idade, eu ia chegar e falar assim, com 18... uma faculdade que você quer fazer que eu pago. Tudo bem, isso eu poderia ter feito. É só isso, mas só isso que eu quero. Você também não me falou nada. Mas eu não sei o que tenho que pedir. Pô, mas eu não pensei nisso. Você é meu irmão. Eu não tive nada, eu não pensei também em dar. Tudo bem. Engraçado que o Felipe é aquele cara que defende taxar o super rico, achando que vai ter uma vantagem pros pobres, quando na verdade quem é um pouquinho estudado, tem um pouco de inteligência, sabe que taxar o super rico vai a empresa embora do Brasil e deixa o pobre mais pobre, porque não vai gerar renda e emprego aqui, né? Mas ele quer tanto ajudar as pessoas pobres, como ele diz, mas não ajuda ninguém, e não ajuda a própria família. Que estranho. Pior que eu vi uma molecadinha defendendo ele. O irmão não tem obrigação de ajudar o outro. Pessoa não tem obrigação de ajudar a família. Realmente, obrigação não tem. Mas entre ter obrigação e ter caráter, obrigação e ter amor, são coisas bem diferentes, né? Mas tem pessoas, minha gente, que só pensam no próprio umbigo. E não parece que essa gente se dá bem? Eu, por exemplo, penso em tudo e em todos. Fico cada vez mais doente por pensar em tudo e em todos. Mas eu não acho que eu tô errado por conta disso, não. Ceboso esse Felipe Neto. Bem ceboso. Pior é quem defende, que é mais ceboso ainda. Bom, minha gente, agora a gente vai levantar outra hipocrisia de um famoso. O Pablo Marçal, o ex-coach, porque agora ele não admite mais ser chamado de coach, também tem várias coisas que ele faz, gente, que eu juro pra você que eu não entendo. Bom, minha gente, não tenho nada contra a pessoa do Marçal. Apenas algumas atitudes que eu acho bem esquisitas, mas bem esquisitas mesmo. O Pablo Marçal, minha gente, vive criticando a censura. Assim como eu, que não tolero nenhum tipo de censura. E eu acho que o governo não tem que censurar o seu povo, principalmente
quando a Constituição diz que a gente tem o direito à manifestação de pensamentos, né? Eu acho certo, tem que criticar a censura mesmo. Censura é coisa de ditador, ninguém tem que colaborar com censura, ninguém tem que endossar censura nenhuma, independente do lado A ou lado B de política. É censura, não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público. Mas não é que o Pablo Marçal ontem tentou censurar o SBT? Olha que coisa estranha. O SBT, minha gente, estreou ontem um programa No Alvo. Um programa muito inteligente, muito criativo, por sinal. Ele foi inspirado no programa Advogado do Diabo, que era um programa que tinha nos anos 70 na televisão, onde personalidades são confrontadas com perguntas bem desconfortáveis e até pesadas. Bom, Pablo Marçal foi o primeiro convidado desse programa no SBT. E as perguntas que fizeram para ele foram terríveis. É uma inteligência artificial, dizem, né, que faz essas perguntas. Ele saiu de lá extremamente bravo, minha gente. Ontem foi ao ar o primeiro episódio, mas vocês sabiam que horas antes do programa ir ao ar, o Pablo Marçal entrou na justiça requerendo uma liminar para o programa não ser exibido? Mas agora tá defendendo censura, Pablo Marçal? Quando é pra você pode censurar tudo? Hã? A sorte é que o SBT conseguiu reverter essa liminar e o programa foi ao ar. O que passou pela sua cabeça nos seus dias de cadeia em 2005? Injustiça. Por quê? Porque eu era um garoto de 18 anos, estava trabalhando, consertando o computador para uma pessoa, inclusive essa pessoa já veio a público pedir desculpa, que ali era uma relação de trabalho, eu acabei sendo processado e graças a Deus essa condenação não existe, ela foi prescrita e essa dor da injustiça é muito pesada. Eu era um garoto pobre que não tinha condição nem de pagar uma defesa técnica para mim, tinha advogado do Estado e acabei me dando mal naquilo ali. Mas você foi condenado? Mas não tem condenação mais, graças a Deus. Sua condenação no caso da quadrilha de piratas da internet serviu de aprendizado ou motivação? Serviu de aprendizado para tomar cuidado com as pessoas que você se envolve, para ter mais malícia e foi determinante para todos os negócios que eu fui fazer depois da minha vida, eu tomar muito cuidado, porque tem pessoas que elas determinam o seu destino se você não tiver um pouquinho de malícia em relação a elas. Até o Ratinho deu seu cacete no Pablo Marçal. Olha só isso aí. Ele já gravou o programa. Só que ele entrou na justiça que não quer deixar o programa. O Pablo Marçal, se ele não quer, olha lá, Pablo Marçal se arrepende da entrevista e pede para a justiça censurar o programa. Quer dizer, conversa essa. Então por que veio aqui? O Dória, o ex-governador Dória, veio na terceira pergunta, não aguentou, falou, parei. Mas foi embora. E proibiu. Tá tudo certo. Agora o Pablo Marçal não, hein? Resolveu, mas olha, eu acho que os advogados do SBT, que são competentes, têm que botar o programa no ar. Tem que ganhar. Eu vou informando se vai ter o programa ou não. Não dá pra entender, né, minha gente? Ou você é contra ou é a favor, não é verdade? Quem é contra a censura é contra todo tipo de censura. Ele foi lá, deu a entrevista porque quis e agora não quer que a entrevista vá ao ar? Mas dá pra entender. Outra personalidade que deu trabalho nesse programa aí foi o João Dória. Quando ele foi gravar, perguntaram pra ele sobre aquele vídeo de enganhamento de suruba que ele tinha feito. Ele abandonou o estúdio e foi embora do SBT, bravo pra caramba também. Ninguém gosta da verdade, né? Bom, minha gente, agora a gente vai falar da Dona Rutona, mãe de Marília Mendonça. Dona Ruth, se eu fosse a senhora agora, tava fazendo uns cursos de bolo de pote, né? Uma coisinha pra ter uma renda extra, que eu não sei não, tá achando que logo vai ficar sem nada. Bom, minha gente, ela deu uma entrevista pro Fantástico, né? E a entrevista tava cheia de contradições e mentiras. Por exemplo, ela disse nessa entrevista que nunca teve contato com nenhum familiar das vítimas do acidente para falar sobre o seguro da empresa de aviação. Mentira! Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas.
O doutor chegou aqui, o meu advogado, e falou, o juiz entendeu que tem que ser feito assim, assim, assim. Ele entendeu que a maior parte, a Marília tem que receber. O Léo Dias tá afastado do Fofocalizando esses dias, porque falou demais, né? E a Gabi Cabrini assumiu a frente do programa ali e tá trazendo algumas exclusivas. E a Gabi, minha gente, provou através de um áudio que a Fernanda, que é viúva do Bahia, que era o produtor de Marília Mendonça, implorou pra dona Ruth não morder parte do dinheiro do seguro dos outros, porque ela precisava muito. Olha só esse áudio. Ruth, tá boa? Desculpa estar te incomodando de novo, mas daquela outra vez a gente tentou conversar e acabou que não deu. Ruth, eu soube que o pessoal da Mafre, que é a seguradora do avião, estão com dinheiro pronto para poder pagar a qualquer momento a indenização do avião. Só que o que tá pegando é que um dos advogados de um dos pilotos não tá aceitando que vocês recebam 50%. Sabe? E os outros restantes dividir entre os 4. Ruth, eu vim te pedir pela misericórdia, velho. É sério. Eu sei que você perdeu sua filha, você perdeu seu irmão, perdeu o Bahia, mas eu perdi o pai do meu filho e eu só tenho o meu filho agora. Sabe? Eu lembro que você comentou comigo nos áudios acima falando que o que o advogado resolvesse, que você tá bem resolvendo. Ruth, quantas coisas a Marília tem? A Marília tem, o Léo tem você. Tem o pai, que é cantor. Meu filho, não tem ninguém não, Ruth. Não, pelo amor que você tem em Deus. Nossa, eu não tô aguentando isso mais, Ruth. Nossa, eu tô só no meu limite. Não, por favor, conversa com o seu advogado. Libera todo mundo receber as partes igual. Não, pra ver se esse negócio desenrola. O meu filho já tá passando necessidade já. Eu tenho os meus pais, mas eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar a criar meu filho não, Ruth. Não, por favor, Ruth. Não escuta o que seu advogado quer falar, não, porque o Léo tem um mundo pra ele poder conquistar também, entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho que, trilhar as coisas do meu filho pra ele poder também conquistar o mundo. Ele tem o pai dele, cantor, tem condição, sua Marília vai deixar uma coisa maravilhosa pra ele, graças a Deus, deixou ele muito bem amparado. Agora o meu eu não tô tendo como amparar, não, Ruth. Por favor, interfere nisso. Eu tô te pedindo, não, eu tô te implorando. E aí, minha gente, a Rutona respondeu pra ela que se ela quisesse conversar era pra falar com o advogado dela, porque o advogado dela era muito bem pago pra essas situações. E bloqueou a moça! Coisa de gente cebosa. Dona Ruth, será que sua filha se orgulharia dessas atitudes que você vem tomando? Hã? Mas o que esperar de uma mulher que mordeu até um dinheirinho da viúva do seu próprio irmão, não é verdade? Minha gente, inclusive, eu já falei no outro vídeo, né? A filha do Abiciele, uma bebê, precisou fazer uma cirurgia. O Abiciele era o irmão da Dona Ruth. Se não fosse Henrique e Juliano pagar pela cirurgia, a menina tinha falecido. Ó, Dona Ruth, ó. Parabéns pelas suas atitudes, viu? Vai fazendo uns cursinhos de corte e costura, bolo de pote. Não, daqui a uns dias você vai ter que trabalhar CLT, viu? Já perdeu a galinha dos ovos de ouro. 2 vezes ainda, hein? Cebosa. Pior quem defende ainda. Minha gente, agora vamos falar de uma que é uma pseudo-defensora dos animais, mas na verdade só quer aparecer. Tô falando de Luísa Mel. Luísa Mel vive causando, minha gente. Vocês lembram quando teve aquela história da mulher abandonada? Que morava na casa abandonada lá, a mulher da casa abandonada? Eu não entendo essa história, a mulher... E a casa não é abandonada, porque se a mulher mora lá dentro, a casa não tá abandonada, não é verdade? Bom, vocês lembram que a Luísa Mel foi lá querer roubar os cachorros da mulher, né? Sempre pra querer se aparecer da situação. Pegar essa também não. Não mesmo. Mel, eu gostava de que essa gente me filmando. Manda eles embora? Não tem repórter. Teve uma história também, minha gente, de 2023, que ela foi condenada a pagar 20 mil reais de indenização porque ela invadiu a casa de uma senhora e roubou 3 cachorros. Olha só essa história. Ela recebeu uma denúncia verbal de uma pessoa dizendo que possivelmente tinha uma casa onde tinha alguns cachorros ali sofrendo maus tratos. Ela averigou a história? Ela investigou? Não. Foi com a câmerazinha lá na casa, viu que o quintal estava sujo, resolveu invadir a casa chamando um chaveiro e o auxílio da polícia militar. Levou 2 pincher e uma Doberman. A cachorra, minha gente, tava com uma aparência bem famélica e doente. Magrinha, magrinha, sabe?
A cadelinha tava bem sofrida, né? Então, na cabeça do Luísa Mel, ela tinha que levar embora os cachorros. Ela levou. Porém, minha gente, a dona dos cachorros, quando chegou do trabalho, de um dia exaustivo de trabalho em casa, para cuidar da sua cachorra, doente, viu que a cachorra não estava lá. E ela conseguiu provar na justiça, através de depoimento de várias pessoas, que ela era uma dona extremamente zelosa, cuidadosa e amorosa. Só que a cachorra dela, minha gente, a mais velha, era idosa e tinha câncer. E por isso ela estava com a aparência debilitada daquele jeito. Bom, minha gente, eu já falei pra vocês aqui que eu tenho um cachorro que é diabético e idoso. Eu tô sofrendo pra caramba pra tentar restabelecer a saúde dele, mas a gente não consegue estabilizar a diabetes dele. Tô dando a insulina mais cara que tem, a alimentação da mais cara que tem. Estamos fazendo de tudo. E ele tá pele e osso, minha gente. Tá com a aparência cada vez pior e a gente sofre muito porque a gente não consegue dar uma qualidade melhor de vida pra ele. Aí você imagina se vai alguém lá na casa da minha mãe e rouba meu cachorro? Eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Porque a pessoa não vê o corre da gente, não vê o sofrimento da gente, não vê a batalha, o quanto a gente tem que trabalhar para poder manter os bichinhos bem, né? E aí quer levar os cachorros? Só que nesse caso, Dona Luísa Mel se ferrou, porque ela teve que pagar uma indenização de 20 mil reais, foi condenada pela justiça e se fez justiça nesse caso, né? Mas você viu agora que tá um fogo no rabo dela com os artistas da Globo aí para libertar o elefante Sandro do zoológico de Sorocaba? Este é o elefante Sandro. Ele precisa muito da nossa ajuda para conseguir passar pelo menos a velhice em paz, com um pouco de dignidade. Durante toda a sua vida, Sandro foi explorado pelos humanos, arrancado da natureza para fazer shows em circo. Depois foi condenado à prisão perpétua no zoológico de Sorocaba. Faz 5 anos que ele perdeu a sua companheira. Desde então, vive absolutamente sozinho nesse recinto. Elefantes andam quilômetros e quilômetros todos os dias, adoram tomar banho de lama e para eles é fundamental o convívio com a sua manada. Mas Sandro tá ali, sozinho. Bom, minha gente, eles estão com gracinha porque eles têm birrinha com o prefeito de Sorocaba, né? O elefante vive no zoológico há mais de 40 anos. É super bem cuidado, minha gente. Mas é um elefante idoso que talvez se já tivesse no seu habitat natural, nem estaria mais vivo. Mas, minha gente, ela, Luísa Mel e várias artistas lacradoras da Globo começaram a fazer a campanha Liberta o Sandro. O prefeito falou que não vai liberar, pois tem estudos técnicos que dizem que uma mudança drástica na vida de um elefante de 40 anos poderia causar a sua própria morte. Porque o manda, por favor, libere o Sandro. Que ele seja solto. Liberte o Sandro. Liberte o Sandro. Liberte o Sandro. Libere o Sandro. Ele libere o elefante Sandro do zoológico. O Sandro precisa. Os mesmos atores globais que ficam lacrando na internet, tentando salvar a Amazônia, quando ela está queimando, não colocam um dedo nela para poder fazer alguma coisa. Agora, querem decidir o destino do elefante Sandro, que vive aqui em Sorocaba há mais de 40 anos. Querem aparecer na internet como defensores dos animais, mas não conhecem a história, não conhecem o Sandro, muito menos a nossa cidade. O Sandro é bem tratado, monitorado por uma equipe técnica, alimentado com cuidado e cercado de carinho todos os dias. Ele é parte da história de Sorocaba, que não é um post no Instagram de quem nunca pisou aqui que vai decidir se ele vai sair ou ficar. O que vai decidir isso são os técnicos, com responsabilidade, com base em critério. Ele pode até ir, mas desde que isso seja melhor para o próprio Sandro. A gente não faz política com lacre, a gente faz política com serenidade. Porque o lar não é onde se mora, é onde se cuida. O biólogo Henrique, muito famoso nas redes sociais, desmascarou as lacradoras e Luísa Mel. Olha só isso aí. Este é o elefante Sandro. Ele precisa muito da nossa ajuda para conseguir passar pelo menos a velhice em paz, com um pouco de dignidade. Ele já está muito velhinho, ele tem mais de 40 anos. Nesse momento ele não fica perambulando por aí. Já na natureza ele já estaria indo para óbito, entende? Ele na verdade já está velhinho. Durante toda a sua vida, Sandro foi explorado pelos humanos, arrancado da natureza para fazer shows em circo. Depois foi condenado à prisão perpétua no zoológico de Sorocaba. Circo, ok, a gente concorda. Circo realmente é uma exploração. Mas zoológico não, cara. Zoológicos são imprescindíveis, inclusive para o bem-estar do próprio animal. Eles possuem tratador, veterinário, biólogos, eles possuem produção de artigos científicos sobre a situação do animal, tem enriquecimento ambiental. O que você está falando? Zoológico não é esse demônio que você prega não, Lulu. Vamos continuar ouvindo aqui.
Faz 5 anos que ele perdeu a sua companheira. Desde Perdeu a então, companheira. vive absolutamente sozinho nesse recinto. Elefantes andam quilômetros e quilômetros todos os dias. Adoram tomar banho de lama. Adoram tomar banho de lama. Ela agora deu uma ênfase ali pra dar um... Foi engraçado isso. Precisa ter narrador de história infantil. E para eles é fundamental o convívio com a sua manada. Então, Lulu, olha só. Elefante macho não vive em manada. Pois é. Quem vive em manada são as fêmeas. Os machos vivem sozinhos. E um elefante macho com 40 anos na natureza já vira comida de tigre, né? Porque é um elefante asiático esse aí. Então, assim, não tá fazendo muito sentido o que você tá falando. Elefante macho adulto não vive em manada. Às vezes tem um grupo de alguns errantes que ele pode ir lá e aí tem toda uma hierarquia e pode ter certeza que o velhinho não vai ser respeitado e vai ser expulso dali também, entende? Elefante macho tem um comportamento totalmente diferente da fêmea, do que você está falando. Não tem biólogo que te acompanha, né? Você também não é bióloga, você também não é veterinária, você é jornalista, não é isso? Deu pra ver, porque de biologia tá ruim aí, cara. Olha, eu tô discordando aqui respeitosamente, mas das suas ideias. Mas quem também resolveu desmascarar Luísa Mel foi o biólogo Richard Rasmussen, que disse que ela não é defensora de animal. Coisa nenhuma. Olha só isso aí. Entendi. Então, assim, a gente tem que começar a tomar muito cuidado. Eu não tiro o chapéu pra essa moça, eu não gosto dessa moça, eu não gosto como ela trabalha, não gosto, acho ela uma fingida, tá? É a minha opinião pessoal, acho ela uma fingida, ponto final. Tem muita gente que aplaude, acha maravilhosa, beleza. Eu acho que é uma fingida e chora quando quer, não chora quando ela faz o show dela e arrecada milhões em cima desse show. Tá bem quietinha agora, porque levou umas pauladas e vai estar levando mais paulada ainda. Então ela tá bem quietinha no canto dela. Ai, minha gente, essa aí gosta de se aparecer, não é verdade? Essa gosta de se aparecer. O tanto de bicho que essa mulher vai, arranca do lugar onde ele tava e manda pra outro, o bicho morre depois. Tô de saco cheio dessa gente que só quer lacrar só. Nessas lacradoras da Globo. Primeiro era Salve Amazônia, começava a musiquinha, Salve Amazônia, Amazônia tá queimando, tá pegando fogo em tudo. Amazônia? Nem sei que é Amazônia. Aí depois inventaram com aquela menininha retardada, aquela Greta lá, de salvar a baleia de eu não sei da onde. Era Chuca Beleléu, era todo mundo salva a baleia. Ninguém mais fala da baleia. Ah, vai te catar, gente sem vergonha. Tô de saco cheio dessa gente já. Bom, minha gente, qual desses casos aí você acha que foi a pessoa mais hipócrita de todos? Deixa aí nos comentários. Amanhã, um vídeo novo pra vocês. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E até amanhã.